Na Kabbalah, a gente tem o famoso conceito de a gente precisar equilibrar as polaridades da árvore da vida, direita e esquerda. Hoje a gente vai ver duas metáforas que a Bíblia usa para falar dessa importância, e a segunda delas vai ser uma dica prática que a gente pode pôr na nossa vida para conseguir essa harmonia entre as duas forças. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Pekudei, hoje focando nos parágrafos 60 e 61 do Zohar, 10º ano de leitura. Bom, a metáfora mais usada para falar da força de direita e força de esquerda e a necessidade de equilibrar entre as duas é a metáfora que aparece na porção de Pekudei sobre o ouro e a prata usados no tabernáculo. Então a ideia é muito óbvia, né? Eu não faço o tabernáculo só com ouro, nem só com prata. Eu preciso das duas nos lugares certos para poder construir uma estrutura que é sagrada, que é uma estrutura santa, né? Então por isso que na porção de Pekudei e outras da Torá, a gente vê todo um relato bem detalhado. Quanto ouro foi usado, quanta prata foi usada, em que o ouro foi usado, em que a prata foi usada, e cada uma dessas descrições tem um segredo cabalístico, né, do que está acontecendo ali. Agora, existe uma outra metáfora, não é bem uma metáfora, mas como eu falei antes da vinheta, uma dica prática que a gente pode aplicar na nossa vida, que é a maneira com que os sábios faziam para integrar a direita e a esquerda. E a dica é a seguinte: os sábios não tinham medo de fazer perguntas difíceis. E aí você vai falar assim, ué, mas o que fazer perguntas difíceis tem a ver? O fato de você fazer perguntas difíceis é considerado um ato da coluna da esquerda. É um julgamento, é uma crítica, é você contestar certas coisas, questionar certas coisas. E quando você faz a pergunta, você abre espaço para ir até a resposta, buscar a resposta. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas uma hora a resposta chega. E quando essa resposta chega, ela te ilumina, ela clareia as coisas. Então, fazer a pergunta difícil é um jeito de você, através da coluna da esquerda, conseguir manifestar a coluna da direita. Então é uma maneira que os sábios tinham, e fica, como eu falei, um conselho prático para nós, que a gente pode usar para poder alinhar essas duas coisas. Então a ideia da Kabbalah é o seguinte: não tenha medo de fazer perguntas difíceis. Questione, sempre respeitosamente, mas questione. Questione regras, questione autoridade, questione dogmas, questione crenças, questione hábitos. E muitas vezes eu não estou falando de questionar para os outros, tá? Quando eu falei questione a autoridade, não precisa questionar a autoridade na cara dela. Questione para você mesmo. Quem são as autoridades que eu estou elegendo como autoridade? Quais são as crenças que eu estou pondo como crenças? Quais são os dogmas que eu estou seguindo? E sempre faça essas perguntas, sem medo de fazer perguntas cabeludas, né, como o pessoal fala, porque ao tentar achar uma resposta, você acaba ganhando iluminação. E no processo, você ainda acaba, então, equilibrando as polaridades da árvore da vida, que é algo tão importante pela Kabbalah. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.